Olá pessoal, sou o professor Claudinei Bonatti. Vou dar continuidade aos estudos da matemática, algumas curiosidades. Alguns alunos pediram para mim fazer a raiz quadrada, retirando-a de modo tradicional, um método mais anterior. Então vamos fazer aqui para nós treinarmos a tabuada, treinarmos a pensar. Tudo isso é um método, então também é útil, ajuda a gente a pensar. A gente sabe que tem a calculadora, mas nós vamos conferir na calculadora depois, tá bom? Então vamos lá, raiz quadrada de 2. Como é que a gente faz para extrair essa raiz quadrada? Primeiro, vamos abrir bastante espaço aqui. Vou até encompridar um pouco aqui, para dar bastante espaço. Faço uma linha aqui, aí eu penso assim, qual a raiz quadrada mais próxima de 2? É 1, porque a próxima raiz quadrada é 4, raiz exata. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, passa. Então tem que ser 1. Eu pego 1, coloco aqui. 2 menos 1, que dá 1. Agora presta atenção, é com 2 zeros que a gente trabalha. Coloco uma vírgula aqui, coloco 2 zeros aqui. 2 zeros. Agora eu dobro o número 1. Eu dobro o número que está aqui. Vai para 2. Agora eu tenho que colocar um número aqui nesse ponto, onde eu repita ele e multiplique por ele mesmo. Perceba, algo assim, 10 dividido por 2. Se eu pôr 5, passa. Então a gente tem que colocar um número que eu multiplique por ele mesmo, mas não ultrapasse o 100. Então se a gente perceber que 10 dividido por 2 vai dar 5, mas o mais que vai dar certo é o 4. Diminui um pouco, igual divisão. 4 vezes 4, 16, 4 vezes 2, 8, 1 que foi 9. Então a gente sabe que dá 96. Sabemos que vai sobrar 4 aqui, certo? Muito bem, então o 4 deu certo, eu coloco lá. 1,4. Estou fazendo a raiz de 2. Agora eu coloco mais 2, 0. Como já tem vírgula, eu não preciso colocar de novo. Agora eu dobro o número 14, vira 28. Agora eu coloco um número ali que não ultrapasse o 400. É mais ou menos o 40 dividido por 28. Por exemplo, o número 1. Pois não posso ultrapassar o 400. Então daria 281. Aí eu coloco aqui 281. Faço essa conta. Tá? 9, 1 e dá 1. E 0 aqui. O 0 não tem, né, pessoal? 119 de resto. Mas o número 1 deu certo, então eu coloco aqui 1,41, valor aproximado da raiz de 2. Então tá bom, não vamos, poderíamos continuar essa conta. Mas daí é muita precisão e muito cálculo. Então vamos agora fazer a raiz de 3. Percebamos juntos aqui. Primeiro fazer um traço generoso aqui, fazer em vermelho aqui para variar um pouco. Ótimo. Primeiro passo, raiz aproximada de 3. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então a raiz aproximada vai dar 1 mesmo. 3 menos 1, nós sabemos que dá 2. Vírgula aqui, coloco 2 zeros lá. Ótimo. Agora eu dobro 1, vai dar 2. Pontinho aqui. Temos que colocar um número aqui que não ultrapasse o 200. Mas seria algo 20 dividido por 2. Algo assim, por exemplo, 7 seria, se a gente for experimentando, o 7 não ultrapassa o 200 e se aproxima muito dele. 7 vezes 7, 49, vai 4, dá 1, 8, 9. 1, 8, 9. Ótimo. 1 e 0. Muito bem. Sobrou 11. Então o 7 entrou aqui na raiz de 3. Agora eu coloco mais 2, 0. Vou dobrar o 17. Dá 34. Ótimo. Agora alguma coisa assim. Um pontinho aqui. Qual o número que divide o 110 próximo de 34? O 3, por exemplo. Aproxima desse número. 343 vezes 3 aproxima de 1.100, mas não ultrapassa. Então nós vamos ter
3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3, 9 com mais 1, 10. 1029. Não ultrapassamos o número. Muito bem, não pode passar de 1100. 1, 7, 0, 0. Ótimo, deu 3. Se nós pegarmos na calculadora, nós vamos perceber que dá raiz de 2, 1,41 e raiz de 3, aproximadamente 1,73. Muito conhecida da gente, por isso que nós utilizamos ela aqui no método para nos lembrarmos. Também dá certo em raiz exata? Principalmente para raiz exata. Vamos pegar aqui, por exemplo, 841, que é uma raiz exata. Mesma coisa, eu pego o número 8, qual a raiz aproximada de 8? Só pode ser 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Passou. Então tem que ser o 2. 2 vezes 2 dá 4. Raiz aproximada é a 4. 8 menos 4 dá 4. Ponho vírgula? Não, eu tenho número para baixar ainda. Então primeiro eu preciso abaixar esses números aqui. Eu baixo em 2 e 2. Baixei 2 casas. Agora eu dobro o número 2. Dobrei o 2, coloquei o 4. Mais ou menos assim, seria o 44 dividido por 4. Só pode ser o 9, porque não pode ser maior que 9. É de 1 a 9. Então o número mais próximo seria o 9. E não pode passar agora essa conta de 4, 4, 1. Tem que aproximar. É como se fosse uma divisão agora. Regra de divisão. 9 vezes 9, 81. Vai 8. 9 vezes 4, 36. Com 8, 44. Opa, deu certinho. Então daria 441. E vai dar 0, 0, 0. Ou seja, o número 9 aqui dá certinho. Raiz de 841 é 29. Também dá certo para número com vírgula? Também dá certo. Vamos lá. Observem aqui comigo. Fazer em preto mesmo. O 3,0625. Primeiro, o número próximo de 3, que nós já sabemos que dá 1. Porque o 2 ultrapassa. Vamos colocar 1 aqui. 3 menos 1 dá 2. Cuidado agora, que ele tem vírgula. Agora que eu vou começar a vírgula, eu preciso colocar 2 casas. E eu vou colocar uma vírgula aqui, porque iniciei nas vírgulas. Vamos dobrar o 1. 2. Agora a mesma coisa. Qual o número que eu aproximo? Tinha que testar o 9 e o 8, mas a gente sabe que vai ser o número 7. 27 vezes 7, a gente já sabe, fizemos anteriormente, dá 7 vezes 7 dá 9. Vai 4. 7 vezes 2, 14. Com 4 dá 8. Então, 189. Ótimo. 7, 1, 0. Muito bem. Então, o número 7 deu certo, coloca ele aqui. Muito bem. Agora eu vou baixar 2 casas de novo. Ótimo. Agora eu dobro 17. Nós já fizemos ali, dá 34. Muito bem. Agora, mesma coisa. Alguma coisa que eu coloco aqui, mas se a gente quiser fazer um parâmetro, 172 dividido por 34. Por exemplo, vamos experimentar o 5. Então, 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 4 dá 20, com 2 que foram 22. 5 vezes 3, 15, com 2 que foram dá 17. Então, dá certinho, como se fosse uma divisão padrão. Então, o número correto aqui que deu foi 175. Então, a raiz quadrada de 30625 é 1,75. Perceberam que esse método é muito legal? Tira um print aí na tela. Muito obrigado por estar assistindo os vídeos.
Vamos continuar juntos. Eu sei que fui bem rápido nesse, depois eu faço outros exemplos. Fiquem com Deus, até o próximo. Olá pessoal, sou o professor Claudinei Bonatti. Vou dar continuidade aos estudos da matemática, algumas curiosidades. Alguns alunos pediram para mim fazer a raiz quadrada, retirando-a de modo tradicional, um método mais anterior. Então vamos fazer aqui para nós treinarmos a tabuada, treinarmos a pensar. Tudo isso é um método, então também é útil, ajuda a gente a pensar. A gente sabe que tem a calculadora, mas nós vamos conferir na calculadora depois, tá bom? Então vamos lá, raiz quadrada de 2. Como é que a gente faz para extrair essa raiz quadrada? Primeiro, vamos abrir bastante espaço aqui. Vou até encompridar um pouco aqui, opa, para dar bastante espaço. Faço uma linha aqui, aí eu penso assim, qual a raiz quadrada mais próxima de 2? É 1, porque a próxima raiz quadrada é 4, raiz exata. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, passa. Então tem que ser 1. Eu pego 1, coloco aqui. 2 menos 1, que dá 1. Agora presta atenção, é com 2 zeros que a gente trabalha. Coloco uma vírgula aqui, coloco 2 zeros aqui. 2 zeros. Agora eu dobro o número 1. Eu dobro o número que está aqui. Vai para 2. Agora eu tenho que colocar um número aqui nesse ponto, onde eu repita ele e multiplique por ele mesmo. Perceba, algo assim, 10 dividido por 2. Se eu pôr 5, passa. Então a gente tem que colocar um número que eu multiplique por ele mesmo, mas não ultrapasse o 100. Então se a gente perceber que 10 dividido por 2 vai dar 5, mas o mais que vai dar certo é o 4. Diminui um pouco, igual divisão. 4 vezes 4, 16, 4 vezes 2, 8, com 1 que foi 9. Então a gente sabe que dá 96. Sabemos que vai sobrar 4 aqui, certo? Muito bem, então o 4 deu certo, eu coloco lá. 1,4. Estou fazendo a raiz de 2. Agora eu coloco mais 2, 0. Como já tem vírgula, eu não preciso colocar de novo. Agora eu dobro o número 14, vira 28. Agora eu coloco um número ali que não ultrapasse o 400. É mais ou menos o 40 dividido por 28. Por exemplo, o número 1. Pois não posso ultrapassar o 400. Então daria 281. Aí eu coloco aqui, 281. Faço essa conta, tá? 9, 1 e dá 1. E 0 aqui. O 0 não tem, né, pessoal? 119 de resto. Mas o número 1 deu certo, então eu coloco aqui 1,41, valor aproximado da raiz de 2. Então tá bom, não vamos, poderemos continuar essa conta. Mas daí é muita precisão e muito cálculo. Então vamos agora fazer a raiz de 3. Percebamos juntos aqui. Primeiro fazer um traço generoso aqui, fazer em vermelho aqui para variar um pouco. Ótimo. Primeiro passo, raiz aproximada de 3. 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então a raiz aproximada vai dar 1 mesmo. 3 menos 1, nós sabemos que dá 2. Vírgula aqui, coloco 2 zeros lá. Ótimo. Agora eu dobro 1, vai dar 2. Pontinho aqui. Temos que colocar um número aqui que não ultrapasse o 200. Mas seria algo 20 dividido por 2. Algo assim, por exemplo, 7 seria, se a gente for experimentando, o 7 não ultrapassa o 200 e se aproxima muito dele. 7 vezes 7, 49, vai 4, dá 1, 8, 9. 1, 8, 9. Ótimo. 1, 1 e 0. Muito bem. Sobrou 11. Então o 7 entrou aqui na raiz de 3. Agora eu coloco mais 2, 0. Vou dobrar o 17. Dá 34. Ótimo. Agora alguma coisa assim. Um pontinho aqui. Qual o número que divide o 110 próximo de 34? O 3, por exemplo.
aproxima desse número. 343 vezes 3 aproxima de 1.100, mas não ultrapassa. Então, nós vamos ter 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3, 9 com mais 1, 10. 1.029. Não ultrapassamos o número. Muito bem, não pode passar de 1.100. 1, 7, 0, 0. Ótimo, deu 3. Se nós pegarmos na calculadora, nós vamos perceber que dá raiz de 2, 1,41 e raiz de 3, aproximadamente 1,73. Muito conhecida da gente, por isso que nós utilizamos ela aqui no método para nos lembrarmos. Também dá certo em raiz exata? Principalmente para raiz exata. Vamos pegar aqui, por exemplo, 841, que é uma raiz exata. Mesma coisa, eu pego o número 8, qual a raiz aproximada de 8? Só pode ser 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Passou. Então tem que ser o 2. 2 vezes 2 dá 4. Raiz aproximada é a 4. 8 menos 4 dá 4. Ponho vírgula? Não, eu tenho número para baixar ainda. Então primeiro eu preciso abaixar esses números aqui. Eu baixo em 2 e 2. Baixei 2 casas. Agora eu dobro o número 2. Dobrei o 2, coloquei o 4. Mais ou menos assim, seria o 44 dividido por 4. Só pode ser o 9, porque não pode ser maior que 9. É de 1 a 9. Então o número mais próximo seria o 9. E não pode passar agora essa conta de 4, 4, 1. Tem que aproximar. É como se fosse uma divisão agora. Regra de divisão. 9 vezes 9, 81. Vai 8. 9 vezes 4, 36. Com 8, 44. Opa, deu certinho. Então, daria 441. E vai dar 0, 0, 0. Ou seja, o número 9 aqui dá certinho. Raiz de 841 é 29. Também dá certo para número com vírgula? Também dá certo. Vamos lá. Observem aqui comigo. Vou fazer em preto mesmo. O 3,0625. Primeiro, o número próximo de 3, que nós já sabemos que dá 1. 1, porque o 2 ultrapassa. Vamos colocar 1 aqui. 3 menos 1 dá 2. Cuidado agora, que ele tem vírgula. Agora que eu vou começar a vírgula, eu preciso colocar 2 casas. E eu vou colocar uma vírgula aqui, porque iniciei nas vírgulas. Vamos dobrar o 1. 2. Agora a mesma coisa. Qual o número que eu aproximo? Tinha que testar o 9 e o 8, mas a gente sabe que vai ser o número 7. 27 vezes 7, a gente já sabe, fizemos anteriormente, dá 7 vezes 7 dá 9. Vai 4. 7 vezes 2, 14. Com 4 dá 8. Então, 189. Ótimo. 7, 1, 0. Muito bem. Então, o número 7 deu certo, coloca ele aqui. Muito bem. Agora eu vou baixar 2 casas de novo. Ótimo. Agora eu dobro 17. Nós já fizemos ali, dá 34. Muito bem. Agora, mesma coisa. Alguma coisa que eu coloco aqui, mas se a gente quiser fazer um parâmetro, 172 dividido por 34. Por exemplo, vamos experimentar o 5. Então, o 5. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 4 dá 20, com 2 que foram 22. 5 vezes 3, 15, com 2 que foram dá 17. Então, dá certinho, como se fosse uma divisão padrão. Então, o número correto aqui que deu foi 175. Então, a raiz quadrada de 3,0625 é 1,75.
Perceberam que esse método é muito legal? Tira um print aí na tela. Muito obrigado por estar assistindo os vídeos. Vamos continuar juntos. Eu sei que fui bem rápido nesse, depois eu faço outros exemplos. Fiquem com Deus. Até o próximo.